março de 2009, eu lembro que eu assinei o contrato na quinta e eu dava aula na segunda-feira. E eu entrei na vaga de um professor que não estava na pós-graduação. Então, absorvi toda a carga horária dele e como ele não estava na pós-graduação, naturalmente ele tinha uma carga horária de dedicação à graduação grande. Entendo que isso foi importante para mim, como uma primeira experiência sozinha em sala de aula, tinha feito PESC, tinha dado aula em cursos de especialização, mas sozinha na sala de aula era uma primeira experiência, então tem um lado ruim de ter, em princípio, pouco tempo para dedicar à extensão e à pesquisa, mas teve esse lado formativo importante. E aí começo também, porque quando você chega num departamento, já fazia um tempo que o departamento de fisioterapia não recebia vaga nova ou não entrava alguém novo substituindo uma aposentadoria, por exemplo. Então há uma ânsia para que essas pessoas assumam cargos muito grande, né. Então, rapidamente, eu me tornei chefe de departamento, e fui fazer, porque eu também sempre gostei de estar envolvida, de saber o que acontece, de entender como as coisas funcionam. Então me credencio no programa de pós-graduação, viro chefe de departamento e começo essa trajetória independente de pesquisa, né. Eu fui fazer pesquisa, na área de trabalhador administrativo, então para entender como a sobrecarga repetitiva e postura sedentária se dá nessas pessoas. Daí eu evoluo para processos de intervenção, então tenho estudos conhecidos também com uma mesa que possibilita trabalhar em pé ou sentado, então alternar essa postura. E mais recentemente agora estudando o padrão de comportamento físico agora, pós-pandemia, que a pandemia trouxe uma realidade de trabalho híbrido e trabalho remoto, que a gente ainda não sabe se vai ser benéfico para combater o sedentarismo, porque as pessoas terão mais tempo para se exercitar, ou se vai reforçar o sedentarismo. Então a gente está pesquisando isso, sigo orientando, sigo dando aula na pós-graduação, mesmo estando na gestão. E fui levando então esse processo de pesquisadora e de contribuição com a universidade na área administrativa praticamente desde o início, né. E na chefia do departamento, como eu sempre tive um perfil de me manifestar, de colocar controvérsia, de ponderar e participar ativamente de discussões, eu fui perguntar para o diretor do CCBS quando que teria a eleição, porque havia uma preocupação no departamento, porque sendo o CCBS um centro de biologia e de saúde, há um acordo entre as áreas de alternância na direção do centro. Então o diretor era da biologia, o próximo seria da saúde, e ele pergunta se eu estou questionando por ter interesse, e jamais passou isso pela minha cabeça, né, não, expliquei que não, ele me informou quando seria a eleição e continuei fazendo meu trabalho de chefe de departamento, até que ele me chama para conversar e me convida para me candidatar, entendendo, ou reconhecendo, na verdade, o trabalho que eu tive na chefia do departamento, contribuindo com as discussões e sempre me envolvendo em trabalhos do centro que ele precisava conduzir ali na direção. Eu refutei muito essa possibilidade, porque era um momento muito precoce na minha carreira acadêmica, então também tinha clareza que eu precisava fazer um pós-doutorado, eu sabia que o programa de pós-graduação contava com o meu trabalho, era um momento que se estava tentando buscar excelência, conseguiu em 2012 o programa se tornou nota 6, hoje é nota 7, e eu relutei, foi um ano mais ou menos de muita conversa e até que eu decidi, com o apoio do meu departamento, também de algumas pessoas que lideravam ali os processos internos, decidi me candidatar. Foi uma candidatura única e trabalhei com o Paulo Lacava
na diretoria do CCBS de outubro de 2014 a outubro de 2018. Então, nesse período, eu vivi uma gestão, 2 anos de uma gestão que fortalecia muito o ambiente colegiado, trabalhava muito próxima das diretorias de centro, então todo assunto que envolvesse curso, departamento e programa de pós-graduação era tratado com as diretorias de centro, para uma gestão subsequente, que foi a gestão anterior, que neutralizou totalmente as diretorias de centro, fez um processo de gestão muito controverso, muito tumultuado, com pautas bastante inadequadas e com esvaziamento dos conselhos superiores. E nesse período, junto com outros diretores, mas principalmente diretoras de centro, a gente constituiu nos conselhos uma frente de defesa da universidade aos ataques que vinham sendo feitos, né, a pautas como um aumento abusivo do restaurante universitário, a mudança no processo de eleição de conselheiros e da própria reitoria sem a devida discussão, a outras questões polêmicas que aconteceram também, como o fechamento do campus em São Carlos, os ataques à Lagoa do Sino com a não aprovação de proposta de pós-graduação. Enfim, foi um período que precedeu o que a gente viveu no país a partir de 2019 e que a resistência que se deu nos conselhos foi importante para que a gestão atual pudesse resgatar princípios que sempre foram muito caros para o UFSCar que eu conheci enquanto aluna nesse processo. Essa é a trajetória administrativa e eu segui também, paralelamente, o meu processo de pesquisadora. Como eu falei, o aprimoramento que eu fiz me deu uma rede de conexão muito importante, então rapidamente eu consegui estabelecer cooperações com pesquisadores internacionais, da Suécia, da Noruega e do Canadá, da Alemanha mais recentemente, e esse processo me permitiu desenvolver projetos de pesquisa financiados pela FAPESP, pelo CNPq, permitiu com que meus alunos pudessem ter o seu processo de formação no exterior, e em 2021 eu tenho uma bolsa produtividade em pesquisa aprovada, que acho que vem em um momento que foi também bastante desafiador para mim, que foi assumir a reitoria da universidade sem ter sido candidata à reitora.